Bom dia! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aí, evoluindo com a psicanálise. Essa live que eu carinhosamente batizei como Despertar com a Psicanálise. E que tem o único propósito de nós juntos evoluirmos, de nós juntos analisarmos algumas situações, conversarmos aqui um pouco, nos aproximar e sim evoluir. Por que não? Temos que nos permitir a essa evolução. Deixa eu ver aqui. Todos me ouvem bem? Alguém entrou aqui, deixa eu ver. Ana Sá, psicanalizando. Ana Sá, bom dia, minha amiga, colega, psicanalista. Bom dia, seja muito bem-vinda. Rosane Puton, bom dia. De que cidade você está assistindo? Seja muito bem-vinda. Coloca a cidade para mim, por gentileza. Deixa eu tentar localizar todo mundo. BG Araújo, bom dia. Uberaba, seja bem-vindo, Araújo. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu só atualizar que vocês dão uma travada aqui. Todos muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Tomando meu cafezinho aqui. Vestuário Nil Rose, bom dia. São José dos Campos, olha aí. São Paulo. Rosane Putão, cidade de Chapecó, Santa Catarina. Conheço Chapecó. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, para quem está chegando aqui a primeira vez, né? Às vezes viu ali o ao vivo, vou clicar para ver o que está acontecendo aqui. Eu sou Alex Lescano, sou psicanalista, hipnólogo, expert em PNL. E todos os dias eu faço essa live, que eu batizei como Despertar com a Psicanálise. E todos os dias eu venho aqui trazer uma reflexão, às vezes algo simples, mas algo que você possa, junto comigo, refletir. Muitas vezes eu trago a minha perspectiva para que você tenha a sua e que juntos a gente possa refletir. Que esse é o sentido desse perfil evoluindo com a psicanálise. Então é sobre isso. Claro que não crio uma expectativa muito grande, porque às vezes eu falo algo que talvez você não ouviu, às vezes eu falo algo que você conhece e que muitas vezes somente não aplica. Porque é assim o conhecimento, às vezes a gente adquire o conhecimento e não aplica. Então, meu intuito é trazer um pensamento, um tema, uma reflexão, para que juntos possamos evoluir. Esse é o sentido dessa live. Então, se você puder, eu entendo que tem muita gente que está indo trabalhar, está se organizando o dia, enfim. Muita gente que vai passar aqui, vai sair e tá tudo bem. Depois dessa live, acredito eu que vai ficar gravada, então você vai poder assistir. Janaínas Lima 80, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. A todos que estão chegando aí, muito bem. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Então, normalmente,
eu trago aqui um tema, uma palavra, algo que nós possamos analisar, refletir de uma forma muito simples, de uma forma muito intuitiva, digamos assim. Não é nada muito complexo, até porque cada um tem a sua complexidade, cada um elabora as suas análises e essas complexidades. Então, assim, aqui você ouvirá temas simples, temas que qualquer um de nós aqui pode buscar a sua análise, buscar a sua reflexão. Mas eu tenho percebido transformações. E como é que eu tenho percebido? Porque algumas pessoas têm entrado em contato comigo. Algumas pessoas me mandam direct, algumas pessoas colocam aqui muitas vezes. Que às vezes é uma palavra, é um tema, mas é algo que nos traz um insight, que nos traz uma reflexão. Paulinha Machado, bom dia, seja bem-vinda. De que cidade você está assistindo? Então, o que eu quero convidar você hoje é além de uma reflexão, que essa reflexão te leve para o movimento. Eu vou te ensinar hoje, ou talvez você já conheça, mas só não aplique. Então, eu quero te ensinar algo que eu aplico na minha vida e que normalmente eu transmito para os meus pacientes. Luci 6994, bom dia, seja bem-vinda. Paulinha Machado, Rio de Janeiro, que maravilha. Temos muitos aí assíduos frequentadores da live, que é do Rio de Janeiro. Tem pacientes, inclusive, no Rio, atendo pessoas aí do Rio, online. Brasília, tem aí um paciente em Brasília também, Rodrigo. Seja muito bem-vinda, Lucy, de Brasília. Nil Tavares, bom dia, Maceió, Alagoas, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu não tenho nenhum paciente de Maceió, olha aí, quem sabe. Então, hoje, além de uma reflexão, é algo que nós podemos... Todos os temas aqui são temas que nós podemos aplicar nas nossas vidas diariamente. Mas ontem, em atendimento, eu tive um insight, tive essa ideia de falar sobre isso. Porque muitas vezes nós nos permitimos viver algumas situações como se isso fosse algo comum, como se nós fôssemos obrigados a viver aquilo. E saiba, acredite, você não é obrigado a viver algo ruim. Ah, Alex, mas sempre foi assim. Esqueça isso. Isso são padrões que você desenvolveu na sua vida. Você não é obrigado a viver algo ruim, um relacionamento ruim, uma situação ruim, um trabalho ruim. Alex, mas eu preciso. Depende de várias situações. Mas é necessário que você reflita sobre isso. Até que ponto você é obrigado a fazer isso?
Até que ponto você é obrigado a se submeter a algo ruim, uma relação ruim. E quando eu falo relação, não é só uma relação conjugal de namorados, mas uma relação com a família, uma relação profissional. Você não é obrigado. Podem haver situações, podem haver momentos que talvez você se obrigue a fazer isso, mas também esses momentos e essas situações você pode mudar. Samantha Fagnelli, bom dia, seja bem-vinda. A Samantha está sempre aqui, todas as manhãs, e acredito que deve estar fazendo bem, que ela está sempre participando. Seja muito bem-vinda. A todos vocês. Até muitas vezes eu vejo que pessoas que entram e não participam, está tudo bem. É uma forma de você conhecer, é uma forma de você ouvir, né? Se permitir ouvir, e tá tudo bem, você não é obrigado a participar aqui, tá tudo certo. A participação, ela gera um certo engajamento aqui no Instagram e tudo mais, mas não é sobre isso. O que realmente me motiva a vir aqui todos os dias é essa reflexão e essa transformação que faz com as pessoas que interagem, né, com as pessoas que me falam, que me relatam isso, e comigo. Muitas vezes eu venho aqui com um pensamento e saio totalmente transformado aqui. Saio com novas ideias, saio com novos insights. Então, é importante que, para mim, você esteja aqui. Agora, se você puder participar, claro que é um alento maior, né? Ó, a Liliane Martins colocou aqui bom dia, também é assídua. Gotinha Demel, bom dia, seja bem-vinda. A todos vocês que estão participando e os que não estão participando, sejam todos muito bem-vindos. E vamos hoje nos permitir, além de refletir, como eu falei antes, eu quero te ensinar algo. Você pode estar se perguntando, mas será que eu vou aprender? Depende só de você. Será que você vai colocar em prática? Depende só de você. Mas ontem, em um atendimento, uma paciente me falou sobre um comportamento que ela teve. E que eu confesso que eu não sei dizer para você se foi algo que eu consegui treiná-la, se foi algo intuitivo, mas é algo que eu falo quase que diariamente para os meus pacientes sobre o que eu permito sentir, o que eu me permito sentir. Então eu quero que você reflita comigo, por exemplo, sobre o estresse. Eu sei que cada vez mais as pessoas estão estressadas. Eu até vou colocar aqui, que às vezes eu esqueço aqui de colocar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se aqui. Ó, às vezes eu esqueço de colocar. Às vezes não, todos os dias. Hoje eu lembrei. Então hoje eu quero falar sobre o estresse. Você. É claro que eu poderia fazer aqui uma série de perguntas para você e entender por que você está estressado. Às vezes esse estresse é um acumulado ao longo de uma vida, ao longo de um casamento, ao longo de um relacionamento, ao longo de um trabalho, ao longo
da criação dos filhos, porque estressa. Eu sou pai também. E o estressar vem de esticar algo, né? De fazer com que ceda. Então isso quer dizer que nós estressamos, espichamos o limite de algo. É como se nós tivéssemos aqui uma corda e nós esticamos até estressá-la, até ela perder as fibras. E o estresse funciona mais ou menos assim. Nós vamos esticando a nossa paciência, nós vamos esticando os nossos sentimentos e nós acabamos estressando. Mas eu quero te trazer uma outra reflexão sobre o estresse. Você que está vivendo esse estresse, eu sei que você vai dizer para mim assim, Alex, mas não é fácil fazer isso. Mas eu não vou te prometer a facilidade. Mas eu vou te prometer algo que você pode sim colocar em prática. A Samantha Fagnelli colocou: estresse, poder suportar coisas, ver os filhos e bem na vida. É claro que esse estresse, e assim, é importante que primeiro você se permita a essa informação. Porque muitas vezes eu levo o meu paciente a uma reflexão e eu já ouvi de pacientes me dizerem assim, Alex, mas eu nasci assim, eu vivi assim, que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Conforme a música. E muitas vezes os pacientes me dizem isso, Alex, mas eu sempre fui assim. Mas não quer dizer que você sempre foi assim. Você terá que ser assim para sempre. Então o que eu estou te convidando agora, nesse momento, é se permitir a uma nova informação, ou ao menos uma informação que você já conhece, mas que você não coloca em prática. Então, o que eu estou te convidando é ao menos refletir sobre isso. E eu estou falando estresse, porque hoje o estresse é é um dos transtornos que mais afetam as pessoas diariamente. Não só o estresse no trabalho, não só o estresse do dia a dia, mas o estresse de relacionamento, o estresse de você em relação ao seu corpo, o estresse de você em relação aos seus filhos. Então é importante que nós nos permitimos a uma reflexão sobre o estresse. Porque o que eu estou te dizendo aqui é que eu vou te falar sobre uma forma de lidar com isso. Samantha Fagnelli colocou: eu controlo o estresse um pouco, respiro antes de fazer qualquer coisa. É um método importante. Em alguns atendimentos, Samantha, eu falo sobre a respiração. Quer ver uma coisa? Hoje, vamos lá. A gente vai colocar uma reflexão antes de falarmos sobre esse estresse. Hoje, qual é o item mais importante para você viver? Eu sei que muitas pessoas vão responder Deus, meus filhos, mas eu estou falando de algo físico que você precisa, que você necessita para viver, que sem ele você morre. E aí você vai dizer diversas coisas e eu não tenho como adivinhar. Mas eu vou dizer algo para você, é o ar, é o oxigênio. Sem o ar a gente não sobrevive 2 minutos. Alguns 2, alguns 1 minuto, alguns mais. Mas eu quero te dizer que o ar hoje e sempre é o item mais importante que nós temos para sobreviver. E muitas vezes você passa um dia inteiro sem lembrar do ar, sem lembrar
da respiração. E por quê? Porque você tem o ar em abundância. E tudo aquilo que nós temos em abundância, nós muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes nós não lembramos. Seja verdadeiro consigo mesmo. Quantas vezes você lembrou do ar hoje? Ou ontem? Quantas vezes você lembrou do ar ontem? Talvez uma, talvez nenhuma. Mas por quê? Porque você tem abundância. E isso faz com que você não valorize. Quando você começa a perceber a consciência, a ter a consciência do ar, da importância do ar, tudo ao seu redor muda. Você começa a ter uma outra consciência sobre tudo. E aí você respira. E aí você sente a presença divina. Você sente a importância que você tem nesse mundo. Você sente a importância do ar, você sente a presença de algo superior, de algo divino. E muitas vezes, acho que a Samantha foi quem colocou, muitas vezes você muda o seu comportamento só percebendo a presença do ar. Muitas vezes só sentindo essa sua conexão com a natureza e com o ar. Então, a Samantha colocou bem ali. É importante essa conexão. É importante trazer essa consciência do ar. Gotinha Demel. O dia que eu aprendi a me amar, eu aprendi a respirar melhor. Olha, muito bom. Muito bom. Importantíssimo. Importantíssimo esse amor próprio, importantíssimo esse autocuidado, importantíssimo a consciência do ar, a consciência da respiração. Talvez o que eu vou falar para você é algo até mais simples. Que o estresse, ele tem a ver, claro, como eu já falei antes, com um acúmulo de fatores. Esse estresse, ele pode vir de um acumulado da sua história, de um acumulado de que você está vivendo. Segundo a psicanálise, o estresse é um fenômeno psicológico complexo envolvendo essa interação entre mente e corpo. O estresse, ele surge quando a pessoa enfrenta desafios, ameaças que excedem sua capacidade de lidar de forma eficaz, levando a reações emocionais, físicas e comportamentais. Então, o estresse é quando nós nos colocamos à prova e nós vamos, exatamente como diz a palavra, estressando algo. Estressando a nossa paciência, estressando a nossa paz, estressando a nossa consciência. A gente vai esticando isso. E que muitas vezes é como se nós tivéssemos aqui um elástico e a gente fosse estressando, e vai chegar um momento que esse elástico perde a elasticidade. E assim é o estresse. Nós vamos perdendo essa elasticidade de voltar ao nosso estado comum, a esse estado saudável. Eu sempre falo aqui sobre autoconhecimento e é importantíssimo e às vezes até um pouco repetitivo
Mas se permitir conhecer esse estresse, se conhecer, faz com que você consiga, buscando esse autoconhecimento, faz com que você consiga conhecer essas respostas emocionais, né? Você buscando esse autoconhecimento faz com que você se permita a saber, por exemplo, o que te estressa, o que normalmente te tira do teu estado natural, do teu estado saudável. É claro que todos os dias aqui eu falo sobre autoconhecimento. E isso é a base de nós sabermos o que está acontecendo conosco, de nós entendermos os nossos sentimentos, de nós entendermos o que está nos tirando desse estado normal. E isso vai fazer com que você também coloque essa prevenção, digamos assim, essa prevenção de problemas. Porque simplesmente negar pode te levar a um desenvolvimento de um problema ainda maior, né? Um problema de saúde mental e física. E isso, claro, a longo prazo. Então, muitas vezes, você tem que se permitir senti-lo e conhecer o porquê disso. O que está te causando isso? E depois de você entender o que te causa, você começa a agir. Você começa a permitir ou não que isso te estresse novamente. E aí é que está o que eu quero falar para você, que talvez não seja nada novo, talvez você já conheça, talvez você só não aplica. Ontem eu estava atendendo um paciente e o paciente me disse: eu entendi que a pessoa estava mal, que a pessoa estava muito mal. E quando eu percebi que essa pessoa estava mal e estava sendo agressiva comigo, me falando coisas sem sentido, falando coisas para me machucar, eu percebi que ela estava com problema. E aí eu não absorvi essas ofensas, essas agressões. Então o que eu quero que você entenda é que muitas vezes nas nossas relações, nas nossas situações, nós temos que aplicar essa escuta analítica. Claro que para um psicanalista é muito fácil falar isso. Nós sempre temos essa escuta analítica, né? Que busca compreender a dinâmica desse inconsciente, que busca compreender a origem do estresse, né? Normalmente através de uma escuta empática, e isso nos ajuda a entender. Mas o que eu estou te convidando aqui é quando você estiver em uma situação de que tem alguém com problema na sua frente e esse alguém está proferindo para você palavras agressivas, ofensas, enfim, que você entenda que não é com você e que você pode se permitir sim receber, aceitar ou não essas palavras. Você pode estar dizendo assim: Alex, mas não é fácil. Lembra que no início eu falei, não é fácil, mas é possível. É possível, por exemplo, eu não me estressar. É possível, por exemplo, eu não me permitir a um estresse. É claro que, como eu falei aqui no início,
tem vários fatores que podem me levar a um estresse. Lembra que o estressar é passar do limite, né? É como se você pegasse um elástico e espichasse até ele perder a elasticidade. O estresse é mais ou menos isso. Você estressar algo, estressar a tua paciência, estressar a tua saúde mental. Então, o que eu estou te convidando a refletir hoje é sobre o quanto você se permite estressar. O quanto você se permite que as pessoas te estressem, que as pessoas te coloquem essa situação. Mas Alex, como assim? A pessoa vai me ofender? Eu não vou reagir? Exato. O que a sua reação vai te trazer? Um estresse. Você pode reagir, por exemplo, dizendo: isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Ou então, essa é a sua visão, é a sua perspectiva sobre mim. Mas não é o que eu entendo ser eu. Então eu me permito sim receber muitas vezes essa crítica, essa ofensa. E isso em todos os âmbitos. Nos seus relacionamentos, conjugais, pais e filhos, trabalho. Em todos os seus relacionamentos você pode sim controlar. Você pode sim se permitir ou não a esse estresse, a esse tipo de estresse. Alex, mas o meu estresse é relacionado ao trabalho. Porque você trabalha demais. Porque talvez você se dedica demais a algo que você não vê um retorno. E você sim está se permitindo a se doar por algo que talvez você entenda que você não tem esse retorno. Então, claro que talvez você venha aqui talvez nesse momento você esteja pensando no teu estresse. E eu não vou conseguir aqui descrever todos os tipos de estresse. Não é esse o meu intuito. O meu intuito hoje é fazer com que você entenda que você tem esse controle sobre o teu estresse, sobre o teu sentimento, sobre o que te ofende, o que não te ofende. E deixa eu voltar nesse atendimento de ontem, porque é um paciente que eu já venho tratando há algum tempo. E no set analítico, normalmente, o psicanalista não diz o que o paciente tem que fazer. O psicanalista ele traz uma perspectiva, normalmente isso voltado a uma pergunta. E essa pergunta faz que o paciente tenha a sua perspectiva ou uma outra perspectiva. Eu costumo dizer, já falei aqui inclusive, que o maior elogio que um psicanalista, na minha visão, né, pode ter é quando o paciente me diz assim: Alex, eu não tinha pensado dessa maneira, não tinha pensado desse jeito. E a função do psicanalista, muitas vezes, é fazer com que você pense de uma outra maneira. E eu não estou dizendo aqui que essa maneira é a maneira certa ou a maneira errada, até porque na psicanálise não tem certo e errado. Apenas é uma outra maneira de você pensar. Muitas vezes nós estamos dentro do problema e aí nós temos esse envolvimento emocional. E por estar com esse envolvimento emocional, muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, o psicanalista que estudou e que tem uma audição, né, tem uma escuta analítica, ele consegue muitas vezes ver
de uma forma diferente e trazer essa perspectiva, muitas vezes em forma de uma pergunta. E aí o paciente se pergunta e diz assim, Alex, realmente eu não tinha pensado dessa maneira. Pode ser que isso seja o melhor entendimento sobre isso. Então, como eu estava falando, essa paciente é uma paciente que eu já trato já há algum tempo, acho que vai aí para 1 ano e meio, 2, enfim. E muitas vezes eu fui fazendo algumas perguntas para ela e ela foi tendo alguns insights. E ontem ela me trouxe uma experiência de que ela aplicou exatamente. Ela estava conversando com um familiar e ela disse assim, Alex, eu estava uma semana falando com esse familiar, estava uma semana sem falar com esse familiar, porque na última semana ela veio e começou a me falar coisas sem sentidos, até me trazer ofensas, eu entendi que ela não estava bem. E eu simplesmente me despedi, disse que tinha um outro compromisso e não falei mais com ela até ela passar aquela situação. E aí que tá. Muitas vezes você deve pensar assim, tá, mas e por que ela não ajudou, né? Por que ela não resolveu? Porque não dependia dela. E é importante que você entenda isso. Tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Às vezes eu quero ajudar, eu quero com coisas que eu não tenho esse poder. Ah, Alex, mas pode ajudar ouvindo. Será? Será que porque o outro está estressado, porque o outro quer me ofender, eu tenho que ouvir? Será que eu preciso disso? Será que eu tenho que me permitir isso? Será que eu tenho que me submeter a uma relação assim? Por quê? Só porque eu tenho esse vínculo familiar? Temos que rever alguns conceitos. Mas o que eu quero dizer aqui para você é sobre essa dinâmica de que ela entendeu que esse familiar não estava bem e que ela não tinha o direito de ofendê-la, de trazer essas palavras, essas frases sem sentidos. Foi como a paciente me relatou. Que Alex, não fazia sentido o que ela estava me falando. Não era sobre mim, era sobre ela. Então, disse que tinha um compromisso, desliguei, fiquei uma semana e hoje ela voltou. E tá super bem. Agora, essa paciente poderia agir de uma maneira diferente. Ela poderia, por exemplo, responder às ofensas. Ela podia aceitar essas ofensas, ela podia aceitar essas agressões, se estressar, se irritar. Para quê? Só para liberar ali um cortisol, só para ficar só para começar a buscar mais coisas e quando vê você tá totalmente para baixo, down. Para quê? Agora, quando você tem esse autoconhecimento, quando você analisa o outro, você já entende que aquilo não diz respeito a você. Porque você pratica uma autovalorização, você pratica um autocuidado, você pratica um amor próprio. E isso já faz com que você entenda que não é sobre você. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Talvez vocês já tenham passado por isso. Mas o trânsito é um bom exemplo. Normalmente, no trânsito, nós vemos muitos exemplos disso. Quando alguém te fecha no trânsito, te xinga e sai correndo, você aceita? Não, é você que é. E aí você já sente aquela raiva, já sente aquela... Ou você pensa, coitado desse rapaz, deve estar indo tirar algo, como se diz, né? Deve estar indo salvar alguém.
Ou você aceita essa agressão? Ou você aceita essa ofensa? Então, assim como no trânsito, como na vida, você pode escolher. Você pode se permitir ou não. É claro que, às vezes, no âmbito familiar, algo numa relação mais forte, ela é diferente. Você sente de uma maneira diferente. Por exemplo, uma relação conjugal, ao longo do tempo, você vai permitindo que a reação do outro afete você. Então é muito mais difícil você conseguir chegar nesse parâmetro, nessa evolução, de que quando o outro fala algo, você não aceita. É muito mais difícil, mas é possível. É possível que numa relação conjugal, numa relação de pai e filho, de mãe e filho, enfim, você consiga, desde que você busque esse autoconhecimento, desde que você, quando alguém te falar algo, você entenda que não é sobre você, que não é você que ele está referindo. E aí você pode dizer, tá, Alex, mas e se ele me falar algo que é real, que é verdadeiro, que ele está falando sobre mim? Você aceita? Você não se ofende? Você se acha que vale a pena essa relação? Se você considera que vale a pena mudar para essa relação? Se você considera que o outro muda por você? Se você considera que essa relação tem reciprocidade na mesma intensidade, você se permite aceitar essa crítica e fazer algo com essa crítica. Não entender como uma ofensa, como um estresse. Então você precisa, primeiro, buscar a consciência de que isso é real ou não. E aí você tem a aceitação. Se realmente é real, você aceita. Aí você permite lidar com isso. E aí você tem esse processamento. E aí você expressa que talvez você vai mudar. Ou talvez você não queira mudar. Mas você expressa também. Eu digo, não. Isso eu entendo como algo bom. Não sei. Mas eu quero que você entenda aqui que tudo isso você tem o controle. Desde que você busque esse autoconhecimento. Você busque se entender. Porque se entendendo, você vai saber como lidar com isso. Você vai saber como lidar com estresse. Você vai saber lidar com agressões, com ofensas, com discussões, com relacionamentos. Você pode estar se perguntando, você pode até estar me xingando agora, dizendo, Alex, você não sabe de nada. Isso não é fácil. Eu não falei que era fácil. Mas eu falei que é possível. E eu vou confessar algo para você aqui. Eu vou confessar algo para você. Eu vou dizer para você aqui que hoje em todas as minhas relações, tomara que ela não ouça, porque hoje ela não foi, hoje ela não saiu. E em todas as minhas relações, hoje, a única pessoa que eu tenho que buscar esse autoconhecimento sempre é minha filha de 10 anos. Porque eu superestimo ela na inteligência,
e na entrega emocional. Ela é um ser humaninho que se entrega demais emocionalmente e me entrega algo. Nós temos uma troca muito grande e às vezes algumas coisas que ela fala me tiram um pouco. E aí muitas vezes eu tenho que estar buscando isso. Não, peraí, calma, Alex, 10 anos, uma criança, ela não sabe o que está dizendo. Ou ela está potencializando algo que ela está sentindo. E isso não pode ter efeito sobre a minha paz. Então, de todas as pessoas das minhas relações, a única que ainda tem esse poder e que eu cuido diariamente é minha filha de 10 anos. Busque em você quem ainda tem esse poder. Quem tem o poder de te estressar? Quem tem o poder de te tirar da sua paz, da sua saúde emocional? Ah, Alex, mas a partir de hoje eu vou ser zen? Ninguém vai mais me tirar do sério? Não sei. Talvez você se permita de vez em quando a esse estresse. Eu conheço casais que buscam motivos para brigar, para depois liberar a serotonina, depois liberar a endorfina, enfim, depois liberar a dopamina. São vícios, são formas que as pessoas buscam para viver. Eu prefiro substituir esses estímulos por coisas boas. Eu não preciso brigar com alguém para viver algo bom com essa mesma pessoa. Eu só vou lá e vivo o algo bom que eu quero viver. Eu não preciso brigar para depois fazer as pazes. Eu só vou lá e vivo o algo bom. Alex, mas não é fácil. Não, não é fácil. Mas é possível. Então eu quero que você reflita hoje sobre quem te tira do sério. Eu quero que você reflita sobre quem tem esse poder sobre você e por quê. Por que você se permite? Por que você entrega esse poder? Para essa paciente eu dei um exemplo, por exemplo. Eu dei um exemplo de como seria fisicamente isso. É cruel. Mas fisicamente é como se eu permitisse alguém, eu abrisse meu peito aqui e que permitisse que alguém colocasse a mão aqui dentro e bagunçasse tudo aqui dentro, mexesse, puxar aqui e soltasse. É como se eu estivesse permitindo isso. E assim eu estresso com outra pessoa. É quando eu permito que alguém entre aqui dentro e puxe, estique, faça o que quiser com o que eu tenho aqui dentro. Então eu quero que você reflita a quem você está dando esse poder. A quem você está permitindo esse poder. Pessoal, vou ter que voltar aqui porque eu vi que as pessoas estavam comentando, mas eu estava aqui. Senão, se eu interrompesse, eu ia perder o raciocínio. E muitas vezes acontece, viu? E aí tem TDAH, tem situações, e assim, eu já falei aqui sobre isso. Gente, não existe diagnóstico ou transtorno que você não possa alterar, que você não possa mudar, que você não possa melhorar. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e simplesmente eu tenho e ponto, e será meu para sempre. Não, tá errado. Você tem o poder sim de mudar, você tem o poder sim de alterar. É só você se permitir, você querer, você buscar um profissional, você fazer algo
para essa mudança. Talvez o fato de você estar aqui todos os dias já é o primeiro passo para você buscar essa mudança. Mas talvez você não consiga sozinho. Assim como, por mais que eu tenha internet, por mais que eu tenha o Google, eu não consigo fazer uma boa alimentação para mim. Eu tenho que buscar o auxílio de um nutricionista. Assim como se eu quero um rendimento maior na academia, eu tenho que buscar auxílio de um personal, pelo menos uma instrução melhor. Então você tem que também ter esse entendimento que se você precisa mudar algo na tua saúde mental, você precisa procurar um profissional. Que pode ser eu, que pode ser qualquer um dos meus colegas que estão aqui, mas que você precisa. Mas o mais importante para mim é que o fato de você estar aqui, você estar buscando uma evolução, você está buscando uma melhora. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje é que você não precisa aceitar esse diagnóstico como vitalício, como algo que vai até o final da sua vida com você. Não é sobre isso. Você pode mudar sim, você pode alterar qualquer transtorno sim. Deixa eu ler aqui, alguém escreveu, estava tentando buscar. O Anderson Williams, meu colega psicanalista. Anderson, temos que conversar. O estresse é um mecanismo de defesa do organismo, por isso vem a fuga ou ofensas. A pessoa sem autoconhecimento no ato do estresse provavelmente irá ser agressiva, seja com palavras ou um ato. Perfeito. Excelente. Precisamos entender o que o outro diz. Fala mais sobre ele e não sobre mim. Agora eu lembrei da outra frase do Freud que dizia quando Paulo fala sobre Pedro, né? Eu sei mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Talvez eu inverti os nomes, mas é mais ou menos isso, né? Também tem isso, né? Quando alguém fala de alguém, eu sei mais sobre ele que está falando, sobre a pessoa em questão que estão falando. Assim como quando alguém está me ofendendo, é sobre ele, não sobre mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo atualizar, que tem mais alguns recados aqui de pessoas que se manifestaram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só atualizar aqui, gente, bem rápido. Já estamos terminando. Costumo dizer que o set analítico é uma sala de descompreensão. O Anderson colocou, é verdade, porque acabamos nos permitindo a muitas coisas. O Anderson colocou sensacional, obrigado, Anderson. Deixa eu só atualizar aqui. Tá. O Biramar Silva, quem me tira do sério é minha filha de 18 anos. Eleonilde Cássia, Alex, bom dia, tudo bem? Eu não sei lidar com estresse, eu tenho ansiedade, a primeira coisa que sinto, e as dores, principalmente a dor de cabeça. Tudo isso, Leonilde, é possível melhorar. É possível curar, sim. O Biramar, é muito ruim, sofro muito. É possível parar de sofrer. Estou buscando fazer isso, Biramar colocou. Biramar, precisamos nos conhecer primeiro. Exatamente. Porque quando você busca, quanto mais você busca esse autoconhecimento, mais você vai se entender e mais você vai conseguir lidar com isso. Tá, o Anderson me ajudou aqui, ó. Quanto mais Pedro fala sobre Paulo, mais eu conheço sobre Pedro do que de Paulo. É exatamente isso, mais ou menos isso. Eu, como eu te falei, né, eu não sou muito bom frasista, mas algumas coisas a gente lembra. Então, o que eu quero que você reflita hoje, eu coloquei ali estresse, mas é o quanto você se permite isso. O quanto você permite que isso te prejudique. O quanto você
tem se estressado com coisas que não é sobre você. Biramar colocou ali inteligência emocional. Exato. Todos nós temos inteligência, todos nós temos compreensão. A grande questão é como nós aplicamos isso, né? É como nós aplicamos essa inteligência emocional. É como nós vamos aplicar esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse amor próprio. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas me dizendo assim, Alex, mas não é fácil. Não é fácil, mas é necessário. Pessoal, quero demais agradecer a presença de todos. Para quem chegou agora, talvez não me conheça, eu sou Alex Liscano, sou psicanalista, hipnólogo, expert em PNL. E venho aqui todas as manhãs trazer essa reflexão, uma nova reflexão, algo que talvez você conheça, algo que talvez seja até comum para você, mas muitas vezes esquecemos de aplicar. O Biramar colocou, gostei da sua abordagem, parabéns. Parabéns a você por se permitir estar aqui hoje. O Anderson colocou, quanto mais o outro me afeta, mais do outro eu tenho falta. Paulinha Machado, adorei a live. Anderson, show, Alex. Pessoal, quero agradecer demais mesmo a presença de vocês. E eu vou falar algo para vocês aqui que não é algo real, algo que eu sinto. Quando eu trago aqui uma reflexão, eu tenho aqueles insights, não, vou falar sobre isso, que eu acho que isso é interessante, eu acho que isso vai agregar de alguma maneira as pessoas. E eu quero dizer que tem agregado para mim. Eu quero dizer que tem feito muito bem para mim também. É muito bom você perceber o quanto você está sentindo, o quanto você está evoluindo. Deixa eu ler mais um recado aqui. O Anderson colocou, vou atender agora, depois me fala o seu horário de disponibilidade para conversarmos. Anderson, vou te chamar. Na manhã agora vai ser corrido, mas à tarde nós vamos conversar. Tá bom, Anderson? Obrigado aí, obrigado. Um abraço aí, meu querido. Maísa Perla, quando alguém me diz algo que me fere, na hora fico sem ação. Mas às vezes é bom porque mudo para melhor e surpreendo a mim mesma. Biramar colocou amei, obrigado. Samantha, sua live muda minha vida. Poxa, Samantha. Seria muita pretensão na minha vida, da minha parte, querer mudar a vida de alguém, mas que seja uma sementinha para iniciar essa mudança. Para mim, eu já estaria muito feliz. O Biramar colocou, de que cidade você fala? Hoje, Torres, mas eu atendo em Torres, Rio Grande do Sul, e atendo em Itapema, Santa Catarina. O Anderson colocou, o estresse pode ser bom ou ruim. Quando ele é positivo, recebe o nome de eustresse, mas se for negativo, é chamado de distresse. E não é fácil perceber a diferença entre um e o outro. Até, meu querido. Então, assim, quero agradecer demais a presença de todos, pedir que, independente de sua crença, que Deus abençoe vocês, que nós possamos nos sentir abençoados, que hoje seja um dia grandioso, que seja um dia iluminado, que seja um dia que nós possamos nos sentir amados, que nós possamos ir em busca dos nossos objetivos, da nossa felicidade, que todos possamos sentir saudáveis e que esse dia seja um dia abençoado a todos nós. Muito obrigado. Que assim seja, amém para todos. Um beijo no coração de todos e até amanhã às 7 horas com a live Despertar com a Psicanálise.
Se você puder, entre ali no canal social, na bio do Instagram. Tem um canal social que chama Despertar, com a psicanálise. Ali eu coloco avisos, coloco recados, vídeos, perguntas. E é uma maneira de nós nos aproximarmos. Então, até amanhã, se Deus quiser, com essa live Despertar com a psicanálise. Beijo.